Está pensando em fazer intercâmbio? A hora de mudar seu futuro é agora. Venha para Perth, na Austrália, um destino que combina excelente qualidade de vida com uma experiência educacional de primeira linha. Perth é uma cidade incrível, cheia de oportunidades. Imagine estudar em algumas das melhores universidades e escolas técnicas do mundo, enquanto desfruta de praias paradisíacas e um clima ensolarado quase o ano inteiro. Além disso, Perth oferece um custo de vida mais acessível em comparação com outras grandes cidades australianas. Perth é uma cidade vibrante, com uma economia em crescimento, o que significa inúmeras oportunidades de emprego para estudantes estrangeiros. Agora, a FlyMe oferece a você uma oportunidade incrível. Se você fechar seu intercâmbio de no mínimo 14 semanas com nossas escolas parceiras, sua passagem pode ser por nossa conta. Para mais detalhes, incluindo o período da promoção e todas as regras, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo. Não perca esta chance. Diga que você veio pelo Aqui na Austrália Podcast para participar da promoção e ter a chance de mudar seu futuro. Boa sorte! Lembre-se, sua jornada para um futuro melhor começa agora. Mude seu futuro com a FlyMe. Venha para Perth e embarque em uma aventura única que vai transformar sua vida. Fala, seus koalas! Só um minutinho aqui. Ciao ragazzi, sono Diego, siamo qui in Australia Podcast. Eu sou o Edgar. Caraca. O pessoal não tá entendendo, né? Eu só não falei fala seus cangurus pernetas, porque aí o meu nível de italiano não chega. Você não sabe entendeu? da canguru perneta italiano? Canguru perneta eu não sei como é que seria em italiano não, cara. Não? Fala uma coisa. Canguru seria mais ou menos o senza gamber. Pô, muito difícil. O galera tá entendendo nada. Não deu certo esse plano, não. Tá bom. A gente tava querendo fazer um negócio especial aí, por quê? Porque hoje a nossa convidada é italiana e o Diegão aqui fala um pouquinho, e aí, né, mas não deu certo, infelizmente. Muito bem-vindos aí ao episódio 107. Esse episódio urgente, extremamente urgente, que a gente vai falar, muito importante. Isso. Vamos falar sobre as mudanças nos vistos e também falar um pouquinho sobre a vida de um agente de imigração. Vamos conhecer um pouquinho da Ana Júlia. E quem é um papo que a galera tava sedenta, né, sim, cara? Sim, esse aqui que é o primeiro episódio dessa saga de Brisbane, né, a temporada Brisbane aqui. Muito obrigado aos nossos parceiros por a gente estar aqui nesse episódio 107 ou outro número que eu não sei agora. Obrigado aí, Gabrielino, pela presença. Valeu, Diego, como é que você tá? Tamo junto. E hoje é muito importante, gente. Então fica com a gente e chama a Capivara. Vamos chamar a Capivara aqui. A Capivara vai subir. Vamos começar aqui porque aqui é papum hoje. Papum. Só informação pra você. Subiu a Capivara e essa pessoa, nossa convidada, ela é italiana. Nasceu em Roma e ela é agente de imigração há 10 anos, então tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. 14 anos de Austrália, beleza? E ela fala português, vocês vão ver, perfeito. Melhor Morou que a gente. 2 anos, melhor que a gente, com certeza. Morou 2 anos em Curitiba. Então com vocês, Ana Júlia! Nossa agente de imigração! Muito bem-vinda! Olá, como meninos! Tá? Muito bem? Prazer, obrigado pela presença. Um prazer de estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho de imigração. Aí sim. Vocês viram que o português dela é nível alto, né? Percebe que tem um sotaque. Agora conversa com ela em italiana pra ver se ela é italiana mesmo. Pô, cara, ela falou antes aqui, tu vai querer me deixar, não? Você fala muito bem. Já ganhei o dia já. Parabéns. E ele, obrigado. E ele falou a pronúncia do... Porque eu sei que no italiano, né? Um erro que eu cometi bastante era a pronúncia dos 2 N's. Quando tem Sim, N. é diferente, É. E tem algumas coisinhas que são bem tricky, que se você pronunciar errado, você pode estar falando uma grande besteira. Sim. Exatamente. Eu falo pra você em off depois. Fala em off? Em off eu falo pra A você. galera vai ficar curiosa, então. Cada língua tem as suas peculiaridades, né? Isso aí. Queria agradecer muito aqui a sua presença, porque eu sei que sua agenda é bem lotada, principalmente agora, né? Que, muita gente interessada no assunto de imigração. E a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, mas primeiro a gente tem que chamar os nossos parceiros. Então fica aí, olha só, quem tá com a gente nessa caminhada. Fala galera, a gente está animadíssimo para falar um pouquinho mais desse mais novo parceiro oficial do canal aqui na Austrália, Rodrigo Arcuri, que é Real Estate Buyers Agent aqui na Austrália. Digo, ele é o cara que vai te auxiliar. Se você está pensando em comprar, vender ou investir em imóveis na terra dos cangurus. Exatamente, olha só, sabe o que é o melhor? Ele tem um material muito bom nas redes sociais dele, muito didático, que vai deixar você a par de tudo sobre esse tema. Boa. Então, pessoal, o recado é o seguinte, ó.
vai lá, o link tá aqui na descrição, segue o Brabo aí nas redes sociais, no Instagram dele, e se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagenzinha que ele vai cair pra dentro e te ajudar, valeu? Oi pessoal, eu sou a Cláudia Bumba, proprietária da Brisa Finance, juntamente com meu esposo, Michael Bumba, e nós somos Mortgage e Finance Broker. A gente ajuda a organizar as finanças para as pessoas comprarem seus imóveis, seus business, seus carros, e essa é a minha profissão desde 2010. Tenho muita experiência, muitos testemunhos positivos, e a nossa missão aqui na Austrália é ajudar todos os brasileiros a comprar o seu imóvel. Então, se você quer saber um pouquinho mais, entre em contato através do nosso WhatsApp, ou do nosso Instagram, ou do nosso website. Vai ser um prazer. Um abraço. Voltando, galera, agora eu que estou animadíssimo, né? Estamos, né, animadíssimos para esse papo aqui. Ana, vamos começar. A gente primeiro faz aquele preâmbulozinho aqui, tenta entender um pouquinho da sua história, exatamente, né? Conhecer. Então, você que é italiana, tá falando com a gente aqui, fazendo um podcast em português. Meu Deus. Para muita gente, para um convidado seria um grande desafio. A pessoa estaria ali nervosa, falando, será que eu vou... Mas você tá tranquilo, chegou aqui bem, falando já português com a gente, sentindo em casa. Eu aqui me sinto em casa, é? E como é que Casada foi? com um brasileiro, morei no Brasil por 2 anos, então tenho muitas conexões com a comunidade brasileira. Então foi por isso então que você começou a aprender, daí que vem o interesse por aprender português. Exatamente. Ou tem outro motivo? Nasceu através do meu relacionamento, claro, com meu marido, 20 anos juntos, e morei em Curitiba por 2 anos, então foi uma ótima oportunidade de aprender a língua, e aqui na Austrália trabalho principalmente com a comunidade brasileira. Então você é focada nos brasileiros, você aparece mais brasileiro, porque eu tenho boca a boca e tudo mais. É uma comunidade muito grande, claro, trabalho também com a Europa, com a Itália, com Colômbia, mas a maioria dos meus clientes vem da comunidade brasileira. E eles pode falar bem da comunidade? Eu adoro. Bom demais. Tá casada com uma, né? Se depois de alguns anos ela já tinha Conheceu na Itália? Não, nos Estados Unidos. Moramos nos Estados Unidos por 5 anos, depois mudamos para Curitiba. Sim. E última etapa, Austrália, 14 anos atrás. Nisso que a gente queria saber. Essa seria a próxima pergunta. Como é que a Austrália chegou na sua vida? O que você veio fazer aqui? Por quê? Também eu mesma, como migrante, passei por todo o processo junto com meu marido de reconhecimento da profissão. Meu marido é um engenheiro químico, ajudei ele na preparação de toda a parte burocrática do Skill Assessment, que é o primeiro passo para um visto Skilled, e tudo isso aconteceu fora da Austrália. E na época demorou quase 2 anos. Fizemos Skill Assessment. Para quem que não sabe, os vistos Skill desse programa é um programa de vistos a pontos, e o passo preliminar seria o Skill Assessment e uma prova de inglês, uma das provas reconhecidas pelo governo australiano, e depois começa todo o processo, que significa um Expression of Interest, preparar um Expression of Interest com uma pontuação mínima, que também na época era 65 pontos, e você espera que o governo italiano te convide para aplicar para um visto. Governo australiano. Australiano, que eu falei eu? Italiano. Governo italiano. Confusão, desculpa. Muitos países envolvidos aí. Muitos países envolvidos. Então, no momento que a gente recebeu o convite, e na época era o visto 189, decidimos de vir para a Austrália. Eu estava grávida da minha filha, na última fase da gravidez, falei, vamos. E a gente nunca tinha visitado a Austrália antes. Já chegou com visto, então? Chegamos já com a residência permanente. Putz, aí é bom, E chegou quando a gente tinha quase esquecido, porque a nossa vida era no Brasil naquela época. Meu marido estava trabalhando, eu também, e decidimos de deixar tudo atrás e vir para a Austrália. Agora somos, claro, somos cidadão, eu sou cidadã australiana, ele também. E moramos em Sydney por quase 9 anos. E agora faz quase 5 anos que estamos aqui morando em Brisbane. E agora eu vou fazer aqui uma matemática. Você falou que a gente de imigração há 10 anos, mas veio para a Austrália com 14 anos atrás. O que você fez aí no começo, esses 4 anos? Trabalhei na área de recursos humanos. Então eu lidava também com o processo de vistos, mas dentro da empresa. Então eu lidava com advogados e agentes de imigração quando a gente precisava patrocinar e sponsorar profissionais de outros países. Então é lá que começou realmente a nascer um interesse e decidi de voltar a estudar. Me formei e comecei a atuar na área. Então, como é que foi? Quer mandar isso aí? Eu queria, porque você falou aí que estava já com o seu marido no processo dele, você tinha já uma ideia de como as coisas funcionavam, já tinha interesse em saber... Lendo, pesquisando. Ao nível pessoal, nível profissional, quando estava ainda trabalhando na área de recursos humanos, e depois
voltei a estudar e comecei a atuar também na área. Muito bom. E aí, como é que foi aí esse processo todo se tornar um agente de imigração? Era uma coisa cara? E como é que surgiu o interesse? Né? Eu sei que você já estava na área de recursos humanos, você deve gostar, né, de pesquisar, né, de lidar com pessoas e tudo mais, mas aí, como é que foi esse clique aí? Essa transição, exatamente. Eu comecei a auxiliar algumas pessoas que estavam já trabalhando dentro da empresa e precisavam realmente de passar um visto de trabalho, formalizar esse processo. Então, eu auxiliei internamente, sempre com contato direto com um advogado na época. E eu vi que era interessante ver também a satisfação que você sente no momento que alcança uma meta. Eu pensei, eu posso realmente ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas, auxiliar eles num sonho, porque foi o nosso sonho também, que eu e meu marido alcançamos. Então, essa foi inicialmente a motivação. Sim. Depois, quando comecei a estudar, na época, na verdade, o valor do curso não era tão alto, hoje é muito mais caro. Caríssimo, né? Claro, porque... 24 mil, não é isso? Eu acho que é mais ou menos isso. $24 mil para ser agente de imigração, gente? Da faculdade onde você estuda. E tem também uma prova que se chama Capstone, que você precisa passar. Então, mudaram os critérios. E também, a legislação imigratória australiana é complexa e muda com muita frequência. Então, a gente precisa se atualizar constantemente, porque muda dependendo do clima político, clima econômico, vocês sabem, vocês também passaram por esses processos, né? Você acha que ultimamente está tendo ainda mais mudanças, ou é porque estamos numa fase transitória? Como é que é isso aí? Agora estamos numa fase transitória, no sentido que está quase fechando o ano financeiro, que fecha sempre o dia 30 de junho. E então estamos começando a ver algumas mudanças. A questão que não tem realmente uma cronologia bem definida. Sabemos que próximas mudanças vão provavelmente acontecer em julho. Tem a lista chamada Core Skill Occupation List, que está sendo revisada atualmente. E também sabemos que já a partir do 1º de julho, a idade para acessar o visto Graduate vai mudar. Antes o limite era 50, agora vai ser 35 anos. Sim. Mas você consideraria essa daí uma das principais mudanças? Eu acho que isso é uma mudança muito importante, sobretudo para estudantes internacionais, que estão planejando um futuro na Austrália. Por quê? Esse é um visto que realmente ajuda a ganhar tempo e experiência na própria área, poder fazer o reconhecimento da profissão depois de ter se formado aqui na Austrália. Então, é realmente um visto muito importante, muito útil. Sim. Mas existem também outras opções para quem não vai conseguir se qualificar para um visto graduate. Não precisa ficar completamente desesperado. Não vai ser, provavelmente, tão fácil, mas existem outras possibilidades. É isso que eu ia falar. Será que a galera tem que se desesperar, ir embora, sair daqui e tal, chutando porta e tudo mais? Não, a gente vai falar um pouco sobre isso e tem algumas soluções aí que você pode falar, a gente pode discutir, né? Agora, uma coisa assim, eu já pensei lá no passado, que eu adorava esse assunto, né? Tipo, ser um agente de imigração. Mas eu acho que lidar com as pessoas, a vida das pessoas, assim, uma pressão muito enorme, né? Porque você tá ali, tomando as decisões, você tá ali, indicando coisa, né? Recomendando como vai ser o futuro da pessoa por anos, né? Sim. Então, como é que você lida com isso aí? Como é que você se preparou mentalmente para essa pressão toda? Nunca estamos completamente preparados. Tem muita pressão envolvida, estresse também, mas o lado positivo é a satisfação quando você chega realmente a alcançar uma meta junto com o seu cliente. Mas é um trabalho que às vezes realmente deixa a gente muito estressado, porque não temos controle. A gente pode maximizar as chances de uma aprovação. Sim. E prever como que o departamento pode avaliar alguns casos, mas não temos controle. Sim. Na decisão final. Sim. Você tem aí o teu caso de sucesso e o caso de insucesso que te marcou a sua carreira nesses 10 anos aí? Olha, caso de sucesso, teve um agora que foi aprovado, sou muito feliz, porque era só uma aplicação de um visto de trabalho, mas era puramente na base da experiência. Sim. Então a gente tinha que realmente produzir bastante evidência de experiência, porque não tinha uma qualificação. E foi uma luta, porque o cliente não estava conseguindo alcançar a nota necessária no inglês até o último dia. Caraca. A gente depois deu entrada no processo.
tivemos o visto aprovado sem nem pedir mais informações. Então, isso é um último pequeno sucesso. Show de bola. Sim, Na sim. pressão danada fazer esse teste de inglês aí, né? Pô, nossa, isso aí, cara, eu acho que é o... Para muitas o pessoas calcanhar é de estressante. Aquiles, né? Sim. Pra muita Sim. gente é a Sim. parada do inglês, cara. Tu tá Porra. com experiência, tu já tem o trabalho, a pessoa às vezes quer te dar o visto ali, quer te ajudar a chegar, só que tem a barreira do inglês, né, mano? E aí é que... E voltando ao visto 485, visto graduate, por muitas pessoas também o inglês pode ser um desafio. Primeira coisa, porque uma outra mudança que já foi introduzida é essa do nível de inglês para o visto graduate, que aumentou de meio ponto. E às vezes fala, meio ponto não é muito, mas para algumas pessoas isso pode ser realmente um desafio. Eu, semana passada, conversei com um cliente, estava já com a prova na mão, eu falei, infelizmente, é meio ponto a mais. Tem que fazer de novo. Você tem que refazer. Ele ficou Deus. desesperado, porque... O que foi aí, Gabrielino? Só pra... Gabrielina que tá produzindo a gente aqui, ó. Ah, empurrar o microfone pra trazer um pouquinho mais pra cá? Pra ela aparecer mais, né? Tá, boa. desculpa. Agora foi. Tá de boa, tá top, tá tranquilo. Pra parecer legal. Sim. E agora? Não, tá... Nem cortamos. Nem cortar, Isso aí a gente foi só fala pra assim, ajustar. Porque aqui funciona assim, o Gabrielino tá ali olhando, tá E tendo ele vai uma fazer. vista Privilegiada. né? Ele fala, ó, ajeita aqui, tira o cabeção da frente da câmera. Essas coisas assim, a gente vai levando, vai levando. Perfeito, estamos na sua mão, então. Isso. Perfeito. E eu ia... Você quer complementar alguma coisa ou posso falar aqui? Não, sempre essa questão que as mudanças acontecem muito rápido e a gente tem que se adaptar e também auxiliar o cliente a revisar o próprio plano migratório. Sim. Eu ia até passar só um parênteses assim que ela falou, você falou, né, que são por lidar com vidas e tudo mais, e ainda tem um extra, cara, na situação dela, que é, você lidar com um cliente brasileiro e um italiano, por exemplo, muda muito Cultura. Não, cultura e também, eu acho, né, vou perguntar pra ela, se muda também a questão de você ser cidadão italiano. Isso interfere, você tem uma facilidade maior em determinado tipo de visto, você ser brasileiro, de repente você tem uma dificuldade maior, isso tem interferência ou não? Olha, isso é uma boa pergunta, porque em alguns casos... Obrigado. Em alguns casos tem diferença, mas entre brasileiros e italianos não necessariamente. Quando você aplica para um visto de trabalho, não faz muita diferença, por exemplo. Com relação ao visto de turista, sim. Sim. Porque o visto de turista para europeu é muito fácil. Para brasileiros, como outros países também na América do Sul, você aplica para um outro tipo de visto de turista. Aqui também não é difícil, mas precisa de mais documentação, né? Em alguns casos também comprovação financeira. A gente agora, recentemente, conseguiu ter o Working Holiday Visa, né? Então, acho que o pessoal tá vendo a gente um pouco melhor, né? Então, Sim. Quem sabe, um dia a gente iguala os europeus. Então, interessante porque tem diferenças entre o Working Holiday e o Work and Holiday, que é o visto que os brasileiros podem acessar. Tem um limite anual para cada ano financeiro, que é 500 vagas por ano. E tem outros critérios também que são específicos desse tipo de visto. Por exemplo, o aplicante pode aplicar até 30 anos de idade. Tem que demonstrar também de ter Functional English, que não é um nível muito alto, mas precisa também de demonstrar essa competência. Também tem que demonstrar de ter não ter terminado, mas ter pelo menos 2 anos de ensino médio, que seria o equivalente da high school. E também pode aplicar para esse visto fora da Austrália. Primeira aplicação é necessário fazer isso fora da Austrália e demonstrar também de ter a capacidade financeira de pelo menos $5.000, o equivalente de $5.000 na própria conta. Pô, então é mais uma opção ainda pra galera, né, do Brasil, Sim, né? com certeza, para entrar no país, para fazer uma experiência na Austrália e começar o próprio caminho migratório. Sim, aí pode trabalhar, só trabalha, não precisa estudar, né? Mas aí poucas vagas, mas tem aí, né? Vai que vai. E você comentou com a gente aqui que muitos brasileiros têm ligado para perguntar sobre isso. Porque é uma alternativa. É uma opção, claro, é uma opção temporária, mas é uma opção para você continuar a sua experiência na Austrália e, de repente, planejar os próximos passos. Claro, depende sempre do perfil do aplicante, o nível de inglês, a formação no Brasil, mas, em geral, é um ótimo visto para quem consegue, porque lembrando que tem acesso limitado a 500 vagas
poder tentar de aplicar e vir para a Austrália e passar um tempo aqui trabalhando com esse visto. E você que achava assim, que era muito difícil, impossível, eu acho que como todo mundo acha que é difícil, impossível, dá oportunidade para as pessoas que tentam, entendeu? Então um amigo meu, eu falei assim, cara, tenta isso aí, de repente você pega. Ele pegou. Tá vindo aí esse ano, se Deus quiser, amigo meu. E também tem bastante brasileiros que têm passaporte italiano. Então, quem que não consegue através do Work and Holiday, tendo só o passaporte, claro, brasileiro, tendo a possibilidade de aplicar através do passaporte italiano, o Work and Holiday é realmente mais fácil. Por quê? Primeira coisa é ter 35 anos de idade. E tem menos requisitos, não precisa demonstrar Functional English, por exemplo, e pode aplicar de fora sempre o primeiro e chegar na Austrália também começar o próprio caminho migratório aqui com uma experiência de trabalho através do Working Holiday. Macete, né? E não tem limite numérico. E não tem limite. Por ano financeiro. Os caras aqui, de vez em quando, a gente vê muito, né? Europeu, né? Tem japonês também, pode vir, francês, né? Francês. Sim. E a galera pega aí o passaporte europeu, porque quem tem essa oportunidade... estratégia macetinha, né? Macetinha, família lá, né? Até a avó, sei lá, pode pegar um negócio assim. Mas vai lá, mete a braba aí. Não, então, eu queria voltar um pouquinho, vão ter outros números aí, né, de vista que a gente vai abordar, mas, pô, a gente lançou a caixinha de perguntas lá, avisando que você vinha aqui, e muita gente perguntando sobre o Graduate Visa. Sim. Então eu queria voltar rapidinho pro Graduate e saber um pouquinho de você, porque... Pelo que eu estou entendendo, a maioria das pessoas estão naquela de... Tava com o planejamento certo ali, daqui a 1, 2, 3 anos, e aí veio essa mudança, confirmação de 35 anos. De idade, sim. E aí a pessoa agora está num nível ali... Tem pessoas até que nem precisam dessa preocupação, mas é você que vai me dizer, né? Se de repente você já está no meio do processo... E você pode continuar, mesmo se você terminar depois dos 35, ou se não? Eu acredito que se você esteja no meio do processo, estudando, é sempre melhor completar um ciclo de estudo. E não interromper, e não achar que está completamente perdido. Tentar de terminar o seu curso, mas durante o período de formação, de repente, ver quais são as outras opções. Será continuar estudando ao nível mais elevado? Você está fazendo um diploma e continuar com um advanced diploma, dependendo também da área. Ou, ao mesmo tempo, tentar já de achar um trabalho na sua área, para potencialmente poder se qualificar para um visto de treinamento. Porque o visto de treinamento, que é o Training Visa 407, poderia ser uma ótima alternativa ao visto Graduate para poder ganhar experiência. Um visto válido até 2 anos, mas é necessário ter um sponsor. Então, precisa de uma empresa que seja disposta a te sponsorar por um período de 2 anos, para você ganhar experiência através de um plano de treinamento. Tem 3 categorias, o visto 407 e o visto de treinamento, mas esse é o mais comum, que é aquilo para você desenvolver mais competências em uma área específica, em uma ocupação. Aliás, a sua ocupação, para poder se qualificar para o visto de treinamento, precisa estar em uma lista específica para o Training Visa, que é bem generosa essa lista também. Mas enfim, essa é uma opção para quem consegue achar um trabalho na sua área e com o apoio da empresa, ganhar experiência de trabalho que pode ser usada em um segundo momento para você poder ser sponsorado. Através de um visto de sponsor, como por exemplo o visto 482. É uma opção, mas coloca um pouquinho mais de pressão no estudante internacional, porque precisa realmente de achar uma empresa que é disposta a apoiar esse processo. Sim, e é muito importante que você falou de não abandonar o curso, porque até para sua ficha, né, como habitante, seu histórico aqui, se ele olhar assim, mudamos aqui o visto e você desistiu, então, de repente você não estava tão afim de ficar aqui, né, até tudo eles vêm em cada caso, né. E também porque a gente sabe que a legislação imigratória é muito dinâmica, pode mudar, e você não quer também se achar com um histórico escolar pulando, né? Igual o Saci, pulando. Interrompido. E agora você quer complementar? Você comentou comigo sobre a questão do ano financeiro, ano fiscal, que os políticos lá têm toda uma questão lá que eles ficam mudando direto, não sei por que eles querem fazer, sei lá, interesses deles. A galera acha que isso aí não rola na Austrália, né? Que a Austrália não tem nada a ver, né? Aí você falou de uma questão dos vistos parados, né? Isso foi interessante nessa conversa que a gente teve aqui antes da gente apertar o botão, né?
né? Como é que é isso aí? A galera tá parada em outros países esperando decisão? É interessante, porque no começo desse ano financeiro, a gente viu que o governo estava agilizando a aprovação de muitos vistos. Então, foi excelente. Agora que estamos começando a ficar mais próximos do final do ano financeiro, que o ano financeiro aqui fecha em junho, abre novamente em julho, vistos de trabalho, por exemplo, está sendo muito devagar para ser aprovado. Então, tem casos, se você está dentro da Austrália, você tem um Bridging Visa, um visto Bridging, pode continuar ficando aqui. E, ao mesmo tempo, o visto de trabalho é processado. Mas se você está fora, isso cria problemas também para a empresa que está esperando o profissional chegar para poder começar a trabalhar. Eu tenho um caso de uma cliente que está parada em Bali esperando que o visto seja aprovado, por exemplo. Caramba. Então, isso pode criar alguns problemas, mas como você estava falando, isso provavelmente tem a ver com os números de vistos que quer ser aprovados por ano financeiro. Porque isso é que o governo atual vai apresentar às próximas eleições. E não quer, provavelmente, mostrar de ter usado muito o sistema imigratório para ajudar o mercado do trabalho. Porque a percepção pode ser também do eleitor que não foi dada prioridade aos australianos. Mas isso, de novo, é a nossa avaliação. Sim. Estamos tentando achar um motivo, porque mudou muito o tempo de processamento em comparação com o começo do ano financeiro. Sim. Diegão, e aí, como é que você se sentiria preso em Bali aí, esperando teu visto sair? Preso no paraíso? Exatamente. Não, mas aí você tá preso no paraíso, teórica, no início, né? Só que depois começa a bater angústia. E aí, se, por exemplo, eu tô num lugar, por exemplo, em Bali, e aí nesse meio do processo tá demorando muito, e eu apliquei de lá. Eu posso, de repente, voltar para o Brasil, falar assim, não vou ficar mais esse tempo todo aqui, não. Claro, sim. Esse acho que é uma escolha mesmo da pessoa que está lá com a família. Não interfere você tá falando assim, eu apliquei e estou em Bali. Não, contanto que não esteja na Austrália. Fora do país. A questão é que quando você aplica dentro do país, porque você pode ficar com o Bridging Visa, isso não cria uma interrupção no relacionamento de trabalho com o seu sponsor. Mas quando você aplica de fora, o tempo de processamento afeta muito a sua situação financeira e também da operacional da empresa. Uma outra visão, porque eu estava já pensando que eles iam acelerar para fechar esse ano fiscal e aí apresentar bons números de imigração. Falar assim, aqui a gente meio que diminuiu a lista de espera. Um exemplo desse. Isso é interessante. No começo foi interessante. Agora eu acho que a preocupação é diferente. Manter os números um pouquinho mais baixos, porque está fechando o ano financeiro. E aí entra também as coisas políticas, né? Que aí é inflação. Também acomodação. Em alguns estados também não está sendo fácil achar acomodação para quem está com visto temporário. Então, tem vários aspectos, sabe, desse processo atual também de mudança da legislação, dos vários programas, que acho afetam também vários setores, Uns 6 meses atrás, a gente começou a ouvir isso aí. Tipo assim, tudo que era lugar, breaking news, mudanças no sistema de imigração australiano, papapá. E aí a gente foi passando o tempo e está tendo até hoje notícias confirmadas, semana a semana. Então, eles teoricamente, quando anunciaram lá atrás mudanças, eram coisas que estavam sendo estudadas e seriam implementadas. Não está tudo ainda... Você não tem uma cartilha ali e você vai seguir pelos próximos 3 anos. As mudanças estão ainda sendo implementadas. Por exemplo, essa mudança foi realmente inesperada. A gente estava esperando essa mudança da idade por correlação visto graduate no final do ano. Mas vai acontecer, que seria dezembro de 2024. Mas vai acontecer em julho. Então, geralmente as mudanças acontecem no começo do ano financeiro, às vezes também no final do ano, mas tem várias mudanças ainda que vão ser introduzidas. Provavelmente a gente vai ver nos próximos 6 meses muitas novidades. Sim, e a gente teve uma live, né, até com o Marquinho lá da FIME, sobre o Covid Visa, né? Você também, como é que tá a sua visão aí da galera que ainda não entrou em contato com você para decidir procurar algum tipo de
segunda verdade, estratégia. já estão entrando, porque tem muitos Covid Visas que estão expirando daqui a pouco. Sim. E, como a gente sabe, o Covid Visa não existe mais. Sim. E muitas pessoas não têm um plano B, no sentido que tem que dizer que tem bastante gente que recebeu uma oferta de sponsor. Sim. Então, vão conseguir passar do visto 408 um visto, por exemplo, 482. Mas tem pessoas que agora estão tentando de voltar um visto de estudante para redefinir a trajetória imigratória. Isso, às vezes, pode empatar a questão da genuinidade. Sim. É realmente um estudante genuíno que tem uma intenção temporária de estudar ou não? Se essa pessoa ficou 1 ano ou 2 aqui com visto Covid e, de repente, não terminou os cursos completamente quando estava no visto de estudante. Essas são situações que a imigração vai avaliar no momento que você aplica de novo para um visto de estudante. Então aquela galera lá atrás que se planejou direitinho, já procurou um esposo, já se resolveu, já pode respirar fundo. Agora a galera que deixou pro final tem que correr, né? Porque ainda dá tempo, mas aí é complicado, né? Pode complicar, né? Não falou, isso é o ideal, né? Seria, teoricamente. Mas aí não pode chorar o leite derramado, tem que olhar daqui para frente, né? Aqui o que fazer com as suas opções. E sobretudo, se a única opção é aplicar para um outro visto de estudante, realmente escolher um curso válido e útil. Entendeu? De repente ligado com o trabalho da pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Quer meter essa brava aqui? São os residentes temporários. Que o governo está tentando cada vez mais... Residentes temporários, mas eu acho que é sempre mais voltado na área do Student Visa Program. É sempre o visto de estudante. Eles querem realmente selecionar os estudantes de uma forma e não quer que o visto temporário vire permanente. Então, uma pessoa que está aqui por 5 anos, 6 anos com um visto temporário, isso é uma coisa que eles querem eliminar. Então, se você já começa com um visto de estudante com um plano de estudo interessante, já tem uma trajetória. Saber o que você vai fazer depois de terminar o seu curso. Sim. Que seja um visto, um visto de graduate ou que seja um visto de trabalho, mas já tem um foco. Sim. Seguindo aqui a pautinha do meu querido amigo Diego Berni, Lança aí, Diego. Eu não consigo enxergar daqui. Não consigo. Por isso então, pô. Tô entendendo. Eu fiz uma perguntinha aqui, vamos ver se você bata no peito. Vamos fazer uma listinha. Ele tá falando assim, vamos fazer uma listinha com os requisitos básicos dos principais vistos de residências que são aplicados hoje em dia na Austrália. Você teria... Complicado, né? Então, visto de residência. Vistos que levam a residência permanente. Isso, é o sonho da galera. Sonho da galera. São vistos que levam de forma direta a residência permanente. Tá bom. Então, o primeiro que acho que muitas pessoas agora estão considerando é o visto 186 Direct Entry. Boa. Que precisa de um sponsor. Então, tem uma empresa que patrocina em você. A sua ocupação tem que ser presente na lista nacional, Medium Long Term Strategic List. E também você, como aplicante, tem que ter um Skill Assessment. O que é um Skill Assessment? Reconhecimento da sua profissão. Tem vários órgãos que são responsáveis para isso. Nível de inglês, mínimo competente. Então, seria 6 em cada banda do IELTS ou equivalente no PT, por exemplo. E pelo menos 3 anos de experiência full-time de trabalho pós-qualificação. Então, esses são requisitos que o aplicante tem que ter para ser sponsorado através de uma empresa diretamente para a residência permanente. Isso aí foi o que eu apliquei, né? Boa. Isso aí, né? E o sponsor, esses 3 anos tem que ser nesse mesmo sponsor. Não pode trocar nada. Não, esses são pré-requisitos para ser sponsorado. Então, você precisa de Skill Assessment, reconhecimento da profissão, 3 anos de experiência full-time na sua área. Sim. E Competent English. Nível de competência, 6 em cada banda do IELTS, ou equivalente em um outro teste reconhecido. E qual a obrigação para ficar no sponsor? Quanto tempo tem que ficar com a empresa? Na verdade, não tem um tempo, um vínculo. Então, bom, tem uma expectativa que a ocupação seja disponível pelo menos por 2 anos. Então, como se fala aqui, um mutual commitment, entendeu? Sim. Mas não tem um critério, um requisito legislativo. Que legal. Não, porque quando eu fiz o meu, era regional, precisava ficar 2 anos numa área regional. E aí qual que você fez? Esqueci o número. Na época? Acho que é, né? Provavelmente. O teu fui pra Exmal. Eu fui pro regional, fiquei 2 anos. 457, pô. 457? 457? Que excluiu, Que agora é o 482. 482. Então, você fez o programa de transição, Transition Scheme. Sim. E você fez o Direct Entry. Porque aqui foi engraçado, porque o Ed, na época, a gente estava mais ou menos ali... Mesma fase. Porque você deu
ele deu uma acelerada. Né? Acelerei. Que aí ele foi para uma área muito remota. 3 mil habitantes. 457, eu 457, só que o dele foi rapidão. O meu não é 457 não, tá doido? Não. 457. Não é regional, pô. Era 187, né? 187. Ah, 187. Eu falei, eu não quero sponsor de jeito nenhum, não quero ficar dependendo de ninguém. Esse aí era regional, tem que ficar 2 anos na área regional e se o cara te mandar embora, você não perde o direito, tá ligado? Então, eu acho que foi o 187, né? 187. Isso aí. Não, esse aí eu sou... E o meu agora foi substituído pelo 494. E tá. 494. Muda com muita frequência. Então, os números às vezes podem ser um pouquinho confusos. Mas como foi a sua experiência com o Noto6 Direct Entry? O meu, eu tava entrando num 457 e a época foi curioso, né? Porque eu tava entrando num 457 e aí a maioria das pessoas que aplicaram o sponsor, né, no restaurante onde eu trabalhava, eles pegavam depois de 3 anos a residência, aplicavam diretamente, né? Sim. Quando eu ia aplicar o 457, mudou a lei. Por isso que eu sempre falo pra galera aí pra ter paciência, porque é cíclico, né? Isso aí toda hora vai e volta. E aí, na época, foi um baque, porque falaram pra mim assim, ó, a opção agora vai ser 2 anos, renováveis por mais 2, do 482, isso lá atrás. E aí você não tem mais caminho pra residência. Mas isso era cook? Não era chefe, então? Chefe de cozinha? Como cook. Tá. E aí, depois de um tempo, durante esse processo aí, eu lembro que eu fiz 2 anos, renovei pra mais 2, confiando que ia voltar, né? E aí, sei lá, no 4º ano, perto do 4º ano, teve essa mudança do 186 pra galera que tava aqui durante o Covid. Mas você então não fez o Direct Entry. Você continua dentro do programa do Transition Scheme. A única coisa é que aplicaram esse programa também para nas ocupações que estão na lista a curto prazo. Porque você teve que trabalhar para a empresa por 3 anos, que agora foi reduzido a 2. Isso, exatamente. E aí depois assim que estava acabando, teve essa mudança meio que urgente, né? Aconteceu, nem eu esperava. Sim. E aí eu apliquei o 186. E aí depois de 1 ano, 10 meses, ele foi aprovado. Sim, mas esse é o Transition Scheme. Isso. Porque você trabalhou para a mesma empresa por 3 anos. Não teve que fazer o Skill Assessment, ou você precisou fazer o Skill Assessment? Eu fiz Era uma entrevista, na verdade, com um chefe me entrevistando. Então você fez. Eu fiz, né? Então, é porque, mano, é complicado isso aí. Faz tempo que você vai e volta e também é muito número, né? Porque se você estuda, é interessante também isso, para visto 482, chefe de cozinha e cook com passaporte brasileiro precisa fazer um Skill Assessment também para ser sponsorado. Mas se você se forma aqui na Austrália, não precisa. Eu me formei aqui. Interessante, porque teoricamente você não precisaria. Eu me formei aqui e mas eu por enquanto... Não, deu certo, né? Isso aí, se a gente entrar nesse buraco sem fundo aí, a gente vai ficar até meia-noite. E é muito, cara, é muito confuso, né? A gente fala pra galera que... Você tem que ver quem vai cuidar do teu processo. Então, exatamente. Mas exatamente. Vamos falar sobre isso, exatamente. Vamos ficar nas entrelinhas aí. Mas tem realmente tantas mudanças e também brechas. Sim. E a gente tem que estar sempre atualizado com isso para poder auxiliar o cliente. Talvez se fosse a Ana Júlia na época lá, ó, de repente teria me encaminhado mais rapidamente, né? Mas deu tudo certo. Deu bom, deu certo. Isso é muito importante. Quando você for escolher o seu agente de imigração, tem que, né, ter certeza que a pessoa sabe do que ela está falando. Sem dúvida. E também sempre escutar uma segunda opinião. A minha ideia é sempre com o cliente, porque a gente tem que realmente trabalhar para o cliente, no interesse do cliente. Eu sempre, quando sobretudo é um caso complexo, escuta uma outra opinião, vai a conversar com um colega brainstorm, e né? volta. Faz um brainstormzinho. Então, esse aí não é o meu perfil de trabalhar para uma empresa só, entendeu? Então, na hora que eu estava fazendo a minha consulta com a agente de imigração, foram várias opções ali que eu podia escolher. E essa aqui tinha que mudar lá para PQP, mas que só precisaria ficar 2 anos e não tinha vínculo nenhum com a empresa. Eu falei, é isso aí que eu vou pegar e daqui a pouco eu resolvo e tá tranquilo, volto para Puff e tá tudo de boa. Isso que aconteceu. Na verdade, sacrifício, né? Sacrifício que agora eu tô... Exatamente, isso aí. Era para sair 25 meses, saiu em 11 meses, só que como eu sou... tinha que ficar 2 anos na área regional, eu acabei ficando os 2 anos, né, para não ter problema e também para fazer o mutual, né, commitment, né, ajudar lá o empregador. E aí quando deu os 2 anos eu voltei, aí dá tudo certo. Como é que é a vida em Perth?
Muito boa, muito boa demais, cara. A gente, inclusive, nós estamos aqui com uma missão, né? Que a gente vai, ao longo desse mês aí, o pessoal vai acompanhar, a gente vai conversar com vários influencers daqui, né? De Brisbane. Vamos pedir todo mundo para vir para Perth. Vamos convencê-los por um. É levá-los Muita gente mudou, para Western Australia esse ano financeiro. Sim. Como é que tá isso aí? Como é que Perth está visto aí no mapa para a imigração? Esse ano todo mundo tentou, fazer o processo dos vistos skilled. Muita gente em Western Australia. Por isso que o programa já fechou. Porque todas as vagas já esgotaram. Western Australia foi um dos primeiros a fechar, agora também Victoria fechou. Então, todos os vistos a pontos, os Skilled Visa também, por cada ano financeiro, o governo federal tem um número específico, dependendo por cada estado, dependendo também do número da população. Então, Western Australia já fechou faz um tempo. Entendi. Mas assim, eu lembro que lá no passado, mesmo tendo essa oportunidade de Perth ser regional, a galera não via com tão bons olhos quanto agora, né? Tipo, essa é a minha impressão, claro, né? Mas você acha que você concorda com isso? Ou você acha que é muito questão de informação, rede social que a galera tem? Olha, é verdade que o Perth é um pouquinho mais isolado. A cidade mais isolada do mundo, né? Exatamente. Então, isso pode ser um motivo. Mas também, antes do Covid, o sistema imigratório com relação ao programa de visto skilled não era muito favorável em Western Australia. Depois do Covid que virou. Então, depois do Covid que realmente as pessoas começaram a considerar Western Australia. Essa aqui é uma grande... Inclusive, ontem, olha aí, eu tava andando ali perto onde tá rolando o campeonato de surf aqui em Gold Coast, lá em Gold Coast, e um rapaz tava conversando com o outro, falando assim, cara, eu tava querendo fazer umas fotos, ele falou, cara, tô indo pra Perth semana que vem, por isso que eu tô querendo agilizar isso aí, eu só aqui, desculpa aí, né, quem foi, mas eu tava só de bituca aqui, ouvindo. Não chegou pra conversar com ele não, porque tu gosta. Eu ouvi, não, aí eu fiquei ouvindo assim, tipo assim, o cara tava partindo daqui pra lá, por causa de oportunidade de imigração, entendeu? Sim. Então eu acredito que é uma parada que tá rolando, a galera tá vendo Perth, tá começando a ver cada vez mais Perth como uma teve um fluxo migratório, né, entre estados e todo mundo na direção, eu acho que a maioria das pessoas foram mesmo na direção de Western Australia, como foi no passado South Australia, Adelaide. Sim. Tem fluxos migratórios internos, dependendo também das necessidades, da facilidade dos programas de cada estado. Mas agora, de novo, estamos nessa fase de transição, está fechando o ano financeiro, estão fechando os programas. Julho a gente vai ver qual que vão ser os critérios de Western Australia. Não sei se vão continuar os mesmos ou vão alterar alguns critérios. A gente fica na espera e atualiza claramente os clientes. A tendência é que Perth continue abrindo as portas, né? Não WA ali no caso, né? Eu acredito que ainda por um ano financeiro, provavelmente sim. Como é que está a situação da acomodação em Perth? Eu achei que estava muito, muito crítica, né? Mas, assim, ultimamente eu tô vendo que tem algumas opções, assim. Claro que não tá mil maravilhas, mas tem onde a pessoa ficar, assim, né? A galera tá podendo escolher, a galera tá podendo escolher. Mandou bem. Esse é que é o grande ponto, né? Em alguns lugares na Austrália, acredito que seja tão crítica que as pessoas, tipo assim, aonde tiver um lugar eu vou. Perth, pelo que a gente tem visto aí, porque a gente tem tido contato com pessoas que estão chegando e tal, e a galera tá tendo aquela opção de escolher, quero ficar mais perto do centro ainda, tá encontrando, não é fácil, mas tá encontrando, então de repente é outra coisa que deve ser levada em consideração. Porque a gente, por exemplo, dá uma ajuda assim pra galera, a gente posta lá no nosso Instagram que tem alguns quartos disponíveis, mas aí, tem 30 km da City, aí o pessoal fala, não, muito longe, eu quero uma coisa mais perto da City, então tá podendo escolher, então não sei se é tão crítica assim, né? Não, isso é um indicador positivo, significa, porque no final o que é importante também não é só o que a imigração está oferecendo, mas oportunidades de trabalho e também acomodação. Sim. E a gente falou aqui tem muitas áreas, né, na lista lá que a galera pode escolher. Qual é a pontuação mínima, assim, que você... e para qual... Você lembra a cabeça, assim, né? Pontuação mínima e para qual profissão, assim, a pessoa... Só para a galera botar na cabeça, assim, qual é a porta de entrada? Olha, em geral é sempre 65 pontos, né? Depois, cada estado, para o visto 190, tem os próprios critérios. Por exemplo, Queensland pede pelo menos 70 pontos. Em Western Australia, 65. E eu acho que em Western Australia tiveram vários convites com pontuação mínima. Mas a ideia é sempre de montar uma estratégia que maximiza a pontuação. É onde que o aplicante tem que se focar. No inglês, mais alto o seu nível de inglês, mais pontos você ganha. Se você consegue trabalhar na sua área, aqui na Austrália também, isso te ajuda a agregar pontuação.
Se você estuda, pelo menos por 2 anos acadêmicos, na Austrália também, se for na área regional, fora das 3 grandes cidades, que são Brisbane, Sydney e Melbourne, mais 5 pontos. Então, você monta realmente a sua estratégia migratória desde o começo para poder chegar a ter uma pontuação mais competitiva, sabendo que, em geral, ainda o mínimo é 65 pontos. Qual a pontuação que você acha assim, galera, tem que correr atrás assim para poder não ter problema nenhum? Eu acho que com 80 pontos já... 80? Já várias ocupações podem receber um convite. Top. E depende também de cada estado. Né? Qual é a minutagem aí? Sim. 48. Boa. E vem cá, é necessário... como que a galera prova a experiência? Porque assim, você fala, trabalhei 3 anos, já é o que precisa? Não, né? Como é que a pessoa prova que trabalhou tanto tempo na empresa? Então, voltando na profissão, skill assessment, no TOEFL Direct Entry, muito importante ter cartas de referência, boa, comprovante de pagamento, payslips, às vezes também contratos, boa, contrato de trabalho. Sim. E tem diferença entre trabalho autônomo e trabalho de dependente. Então, quando você trabalha como autônomo, tem mais documentação que você tem que providenciar. Geralmente, carta de um contador, que confirma que você trabalhou em uma certa área por X número de horas. Comprovante de pagamento, que são invoices, e também bank statement. Então, dependendo se você trabalha em uma empresa ou trabalha como autônomo, a comprovação pode ser diferente. Sim. Agora, voltando um pouquinho àquela questão de Perth, o Estado abrir as portas assim, seria porque falta mão de obra lá ou para desafogar essas grandes cidades aqui da East Coast? Eu acho porque realmente tinha falta de mão de obra. Estão precisando de criar uma economia local mais dinâmica, né? Sim. E agora alcançaram uma boa meta, porque muita gente mudou para Western Australia. Teve um incremento da população muito rápido. Sim. A gente falou dessa questão da residência, de para onde morar, né? Encontrar acomodação, né? Assim, a gente falou que tá um pouco melhor porque a galera tá escolhendo, mas não está perfeito. A gente vê filas ainda para conseguir uma casa, né? Conseguir um contrato de uma casa. Para alugar. Para alugar, né? Eu vou... Até para comprar. Eles que não conseguem comprar a casa no budget que ele queria. Eu quero perguntar uma coisinha aqui que é importante, cara. É sobre as mudanças nas notas de inglês. Se teve muita mudança, pelo que já foi confirmado até agora. Se aumentou para determinado visto, aumentou, sei lá, de 5 para 6, o PTE, o IELTS, que seja. Sim. Posso só, antes dela... Eu sei que isso aí a galera quer saber muito sobre essa pergunta do inglês aí, né? Mas antes, a gente tem um breakzinho aí com um recadinho de alguns parceiros. Vamos voltar para bloco 2, então? Vamos pro bloco 2, então. Então vem aí. Recadinho importante. Bota na tela, Gabrielino. A Cleaner for You é a solução ideal para quem busca uma transição tranquila ao fim do contrato de locação. Com uma equipe especializada em limpeza profunda, nossa empresa garante que sua casa esteja impecável para a inspeção de saída. Utilizamos produtos e técnicas eficazes para remover manchas, sujeira e odores, deixando cada canto brilhante e fresco. Nosso compromisso é proporcionar um serviço rápido e confiável, adaptado às necessidades individuais de cada cliente. Conte conosco para garantir que você deixe sua casa com a melhor impressão possível, facilitando o processo de devolução das chaves e garantindo sua satisfação. Cleaner for You, sua empresa de end-up pleasing aqui na Austrália. Fala aí, galera, desculpa interromper essa conversa topzera aqui, ó. Só quero dar um recado que eu acabei de sair do Boys Elite Hair, cabelinho e barba na régua. Então vocês aí, ó, que querem vir aqui pra Perth, falar português, tem aquele medo, né, de, tem que falar inglês e o corte sair todo errado, vai lá no Boys Elite Hair, no centro da cidade, tá aqui o endereço. Tamo junto, 10% de desconto pra seguidores aqui na Austrália. Um beijo, valeu. Volta pra conversa, pô. Então, voltando aqui, Ana, perguntei antes do break aí pra você. A galera, a gente sabe que é importante, às vezes meio pontinho faz muita diferença, né, na nota da proficiência de inglês, né? Então, tem alguma mudança também com relação a isso? Sim, novamente, a mudança mais importante que aconteceu recentemente foi o nível de inglês para o visto graduate, que mudou da 6 de média a 6.5. Então, isso é muito importante para quem está se preparando para passar a prova de inglês e poder aplicar para o visto graduate. Mais uma informação sobre isso é que o teste de inglês tem uma validade de 12 meses para o visto graduate, não mais de 3 anos para aplicação do visto graduate. Então, tem que ser um teste de inglês feito nos últimos 12 meses. Boa. Então, galera, muito obrigado aí pra quem fez as perguntas. A gente tá aqui acelerado, vocês perceberam que a gente tá blá, porque, a Ana Júlia está muito busy, vai ter agora uma consulta, mas vocês,
Teve muita pergunta, a gente vai escolher 5, selecionar. E aí, se você tiver alguma dúvida, ela vai deixar o Instagram, fica até o final e você vai saber como entrar em contato com a Ana Júlia. Então, mete aí. Agora um bate-bola rapidinho aqui. Vou selecionar 5 perguntinhas, como o Ed bem falou, né? Vou começar com a perguntinha do Bruno Fonseca. Não teremos mais vistos granted para offshore este ano fiscal? Qual? Offshore? Qual visto offshore? Não tem um... Tinha que ter falado qual visto. Qual visto? Então, mete mais uma aí. Aí já fica difícil, né? Não, o Brunão, pô, é porque às vezes ele não se ligou, né? Mas depois a gente responde isso aí. Vamos lá, pergunta da Santana 10. Quem tem 33 anos e quer começar uma nova profissão na Austrália, ainda tem chance de migrar? Tem, depende da profissão, claramente, do nível de inglês, mas é uma possibilidade. Sim. Tá bom, então beleza. Vamos lá. Tem limite de idade... Desculpa, não falei o nome, né? Júnior Felberg. Tem limite de idade para migrar para a Austrália? Tem, que é 45 anos. Depois dos 45 é difícil acessar residência permanente. Tem algumas exceções, mas em geral o limite de idade é 45. Boa. Vamos lá, mais uma. Berenice Silveira. Qual estratégia para quem tem mais de 35 anos e vai aplicar para o 485? Mais de 35 anos, não vai poder aplicar para o 485. Simples, né? Vai ter que achar um caminho alternativo, dependendo da experiência de trabalho e do que a pessoa estudou. E tem, né, cara? Tem, basta Visto e treinamento é um visto esse aqui possível. Foi um episódio Breaking News aqui, né, pra gente falar, mas realmente tá com um tempo bem curto. Exatamente. Vou lançar mais uma aqui? Deixa eu escolher mais uma aqui. Só para dizer, sim, se essa pessoa, claro, aplicar antes do 1º de julho, pode ainda se qualificar para o 485, também tendo mais que 35 anos. Então, A reforma da idade com relação ao visto graduate vai começar a partir do 1º de julho de 2024. Beleza. Então beleza, ó. Tem alguns meses aí. Show de bola. Tem muitas perguntinhas, gente, mas o Ed falou, né? A gente tá com tempo limitado. Eu vou terminar com uma aqui, que é da Nanda Bruzin, que ela tá falando que ela vai vir com o marido e a filha como estudante. E se a Ana tem alguma dica para conseguirmos ficar definitivamente na Austrália? Difícil dizer, deveria realmente avaliar o perfil de cada um. Com o currículo, eu teria uma ideia melhor das opções que podemos apresentar. Isso aí você tem que ter uma consulta mesmo, né? Pra você pegar lá teu histórico, pegar teu currículo e tudo mais. Sim. Aí ela vai poder te ajudar e falar com mais, né, propriedade, né? E é muito importante também que as pessoas não se baseiem na história, o que aconteceu com os outros, né? Fatos passados não querem dizer que se repetirão no futuro. Exatamente. Vai e saiba, procure entender melhor a sua situação. Não se baseie no do amigo ali, porque às vezes, né, se por mais que possa parecer uma história mais similar, fácil, mais tranquila, às vezes não tem nada a ver, né? Valeu, Diego. Obrigado, Diego. Valeu, Gabrielino. Até a próxima. E galera, fica com a gente que só começou essa experiência aqui em Brisbane. Vai ter muita coisa boa acontecendo, tá bom? Então vamos só mandar o tchau aqui com todo mundo. Episódio completado com sucesso e... tchau!